A palavra do Senhor diz que Caim, ele ofereceu o fruto da terra. Em contrapartida, Abel ofereceu das primícias do seu gado. Caim foi rejeitado, Abel foi aceito. E pelo fato de Caim ter sido rejeitado, isso gerou uma grande revolta no seu coração. Revolta essa tão grande que fez com que ele virasse contra o seu irmão e matasse o seu irmão. Pelo seu irmão ter sido aceito e ele não. O Senhor fala, quer ser aceito, quer ser aprovado, é só fazer as coisas da forma certa, da forma correta. Não é de qualquer jeito. Não devemos fazer aquilo que nós queremos. Não devemos fazer somente porque os nossos irmãos também estão fazendo, mas nós devemos servir com integridade e com o objetivo de glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos encontraram? Gênesis capítulo 4, versículo 1, que diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. Caim era o filho mais velho, e teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Nisso eu entendo que Deus ele dá uma função diferente para cada um que está aqui. Foi falado hoje pela manhã na escola dominical que às vezes a obra de alguns é pregar no altar, em púlpitos, mas já em outros Deus usa de uma maneira diferente, de uma maneira evangelística. Tem pessoas que vêm aqui à frente para segurar o microfone, é um tormento, é uma tremedeira, é um nervosismo, mas quando estão na informalidade, quando estão com seus amigos, colegas, familiares, conversam de forma tranquila, de forma, aleluia, inspirada até mesmo às vezes pelo Espírito Santo. Já viu que tem pessoas que aqui à frente mal conseguem falar a paz do Senhor. Fala, cumprimenta os irmãos, agradeça a oportunidade de uma vez. Não é verdade? Agora, quando vai evangelizar, fala que parece que conhece a Bíblia toda, parece que é um pregador de mais de 1000 anos. O que é isso? São dons e talentos. Para uns, Deus levanta para pregar aqui. Para outros, Deus leva para evangelizar lá fora. Porque o chamado da igreja é ide por todo mundo e pregai o evangelho. Deus quer que através de nós vidas sejam salvas e libertas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Será que você pode dar um glória a Deus nessa tarde? Então, não se sinta, aleluia, inferior aos outros pelo fato de, às vezes, o seu chamado não ser pregar aqui na frente. Todo chamado é importante, toda função é importante. Para cada um que está aqui, Deus dotou de talentos e de capacidades para desenvolver dentro da sua obra. Tem pessoas que não foram chamadas para cantar, mas foram chamadas para evangelizar. Tem pessoas que não foram chamadas para pregar, mas foram chamadas para interceder por vidas. E às vezes as pessoas pensam que a única obra que é válida, que é aceita, é aquela que é vista por todos. Mas muitas vezes, pessoas que têm comunhão com Deus no secreto e que oram no secreto por vidas, receberão um galardão maior do que pessoas que pregam para multidões. Por quê? Porque a intenção do seu coração é glorificar o nome do Senhor. Tudo que começa, às vezes não começa de uma forma muito boa. Começa ruim. Mas conforme vai fazendo, o Senhor vai capacitando e Deus vai desenvolvendo a obra dele nas nossas vidas. Mas o Senhor manda falar novamente para a igreja. Nunca se esqueça que tudo aquilo que nós fazemos, devemos fazer para a glória de Deus. Ontem eu estava em um trabalho e eu estava voltando daquele trabalho indo para outro e eu estava conversando com o Uber e o motorista falou para mim: eu sou católico, eu sirvo a Deus, mas eu não sei para que eu nasci. E a religião não me explica isso, a religião não me explica por que eu nasci. E ele foi falando e eu fui ouvindo até o momento que ele parou de falar. E eu falei para ele o seguinte: olha, você falou que não sabe para que você nasceu. A religião pode não explicar, mas Deus te explica. No livro do profeta Isaías fala que o homem foi criado para a glória de Deus.
Então, para que eu nasci? Para que eu vim para a terra? Para glorificar o nome do Senhor. Seja em sofrimento, seja na alegria, seja na tribulação, ou seja nas suas vitórias. Tudo o que nós fomos chamados para fazer, seja pregando, seja cantando, seja orando, até mesmo trabalhando, cuidando de pessoas, Deus nos chamou para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque haverá um dia, em um tempo, em que as nossas obras serão julgadas e vão ser passadas pelo fogo. E só vai permanecer as obras que forem feitas de forma genuína, ou seja, obras que têm a motivação de glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! E se a nossa vida não está voltada para glorificar o nome de Deus, tem alguma coisa errada com a gente. O culto não começa às 17 horas. O culto não termina às 19 horas. O nosso culto começa a partir do momento em que a gente se levanta e acorda e fala: Senhor, estou aqui. Muito obrigado por mais um dia de vida. O nosso culto ele deve se iniciar a partir do momento que a gente se levanta. E ele deve se encerrar somente quando nós vamos dormir e deitar. Louvado seja o nome do Senhor. O culto nos bastidores, aquilo que nós fazemos no secreto, é muito mais importante do que aquilo que nós desempenhamos aqui dentro da igreja. Porque o nosso chamado e a nossa unção aqui na igreja é resultado de uma busca no secreto. Tem pessoas que falam assim: por que eu não sinto nada? Por que parece que está um vazio? Por que eu estou sentindo um peso? Será que a igreja aqui está pesada? Não! Porque aquele que carrega a unção de Cristo, aonde ele chega, Satanás vai embora. Aonde ele pisa o pé, Satanás tem que cair por terra. A seca não é o ambiente, é as pessoas que estão naquele ambiente. Porque a igreja e o altar vivo somos nós. Aleluia! Recova Sérvia. Antigamente o povo adorava a Deus somente no templo. Era onde era a morada da casa de Deus. Havia a arca da aliança que significava a presença do Senhor. Mas em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo fala algo muito importante. O quê? Transformai as vossas mentes para não viver conforme o padrão deste mundo. E ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, para que possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O nosso altar somos nós mesmos. Nós somos altares vivos de adoração ao Espírito Santo de Deus. Ou seja, aonde eu estou, independente do que eu estiver fazendo, eu posso transformar aquilo para glorificar o nome do Senhor. Eu trabalho com um patrão muito chato e eu não tenho mais vontade de trabalhar para ele. Comece a servi-lo como se estivesse servindo a Deus, para a glória de Deus, e com certeza Deus vai te honrar. Eu não aguento mais passar por essa situação. Viva essa situação glorificando o nome do Senhor para a glória de Deus, e com certeza Deus vai renovar as tuas forças e as suas energias. Agora as pessoas limitam a Deus somente a 4 paredes, e Deus, ele é ilimitado. Deus está além de tudo isso. Deus é poderoso, Deus é grande, ele é soberano, ele reina sobre toda a terra. Ele não reina somente dentro da igreja. Não estou falando que nós não devemos congregar. Em Hebreus capítulo 10, versículo 25, apóstolo Paulo fala: não deixemos-nos de congregar como é costume de alguns. Ou seja, congregar é princípio, é mandamento. Agora, não é porque eu sirvo a Deus somente, aleluia, na igreja, que eu não devo servi-lo também em casa, ou independente de onde eu estiver. Seja no trabalho, seja na escola, seja na rua, todo lugar é lugar de glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas hoje a gente vê que as pessoas estão muito fracas, estão sucumbindo ao mundo. Estão sucumbindo aos desejos carnais e às próprias vontades. Por quê? Porque não se enchem mais de Deus. Não se enchem mais do Espírito Santo. Abandonaram práticas de oração, de jejum. Liberam somente palavras amargas e negativas. E como que eu faço para liberar palavras de fé? É somente falar: não quero mais falar essas coisas? Não. Para que eu venha liberar palavras de fé, o meu coração tem que estar transformado pelo Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se eu não tiver um coração transformado por Cristo, em momento nenhum eu vou entender que toda a minha vida deve ser voltada para glorificar o nome do Senhor. Quando eu faço somente por obrigação,
Eu posso fazer por algum tempo, mas em determinado momento eu vou desistir. Quando eu faço somente porque outros fazem, eu posso até seguir o exemplo, mas se eu por mim mesmo não decidir, em algum momento eu vou desistir e vou parar. E nisso eu começo a pregação e aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Tudo que você fizer, tudo que você falar, que seja para a glória de Deus. Olhe para o seu irmão e diga assim: tem uma vida voltada para glorificar o nome de Deus. A Bíblia diz: Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador. Amém? Abel foi... não tem ninguém aqui, né? Misericórdia. Fala, queima Jesus. Abel foi e Caim... Cada um tinha suas funções. Versículo 3 diz: e aconteceu ao cabo de dias, ou seja, depois de um tempo determinado, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. A Bíblia diz que Caim, sendo lavrador, ou seja, cuidava da terra, ele pegou um fruto e ofertou a Deus. Em momento nenhum a Bíblia diz que foi o melhor fruto, ou que foi a primícia da colheita, não. Ele simplesmente pegou um fruto qualquer e ofereceu a Deus. Em contrapartida, o seu irmão Abel, a palavra do Senhor diz que ele pegou o primogênito das ovelhas, ou seja, ele pegou o melhor que havia no gado dele para dar a Deus, e houve consequências desse sacrifício, tanto de Caim quanto de Abel. O sacrifício de Caim parou por aquilo mesmo. Ele somente sacrificou, mas não gerou resultado nenhum. Não houve nada. Não aconteceu nenhuma manifestação. Agora, em contrapartida, pelo fato de Abel oferecer do melhor do seu gado, aconteceu que o Senhor aprovou Abel e a sua oferta. Porque tem pessoas que fazem tantas coisas, que cantam tanto, que oram tanto, mas não acontece nada, não tem nenhum mover, a vida não muda, não caminha para frente. Porque são pessoas que buscam a Deus somente por conveniência e em momento nenhum oferecem o seu melhor para o Espírito Santo de Deus. Enquanto tem pessoas que sempre colocam Deus à frente de todas as coisas, pessoas que são fiéis, pessoas que obedecem a palavra de Deus, pessoas que vivem uma verdade clara, não somente na frente das pessoas, mas também no secreto. E quando essas pessoas oram, buscam e clamam, Deus manda resposta. Deus atende com fogo e Deus faz o mover. Por que há essa diferença? Porque tem pessoas que se esforçam, que colocam Cristo no centro. E já tem outras pessoas que buscam somente quando tem tempo. Somente para desencargo de consciência. E depois, quando são reprovadas, quando não têm as suas obras aceitas por Deus, reclamam contra Deus e ainda critica quem está fazendo com sinceridade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse era o caso. E essa era a situação. E a Bíblia diz no versículo 5: mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o seu semblante, porque para Caim era inadmissível o fato de Deus não receber a sua oferta. Ele pensava que Deus era obrigado a receber qualquer coisa. Ele pensava que ele já estava fazendo demais para Deus, porque ele estava fazendo um favor para Deus. Na cabeça dele. Uma vez eu comecei a jejuar. Eu fiz meia-noite, abri meu jejum, dormi, depois acordei, levantei, fui pro celular, depois fui pra academia, voltei, fui pro celular, conversei um pouco e depois fui entregar meu jejum. E Deus falou para mim: que jejum é esse que você está fazendo? E eu falei: Deus, me perdoe, porque não foi um jejum que agradou a Deus.
Por quê? Porque jejum espiritual, Deus tem que estar no centro. Eu nunca vi esse jejum que a pessoa conversa, fala, fica mexendo no celular. Isso não é jejum. Isso é sacrifício de tolo, isso é passar fome. Tem pessoas que abrem jejum 5 horas da manhã e entregam 6 horas da tarde, mas em momento nenhum ora, jejuma. Não, em momento nenhum ora, lê a Bíblia. Em momento nenhum se liga no Espírito Santo de Deus, fica envolvido somente com as coisas terrenas. E aí entrega o jejum e pensa, nossa, hoje eu estou tão espiritual, eu jejuei tanto tempo, eu tenho certeza que vai acontecer alguma coisa diferente. E nada acontece, nada muda. Por quê? Porque Deus não está se agradando das ofertas e do sacrifício que está sendo oferecido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que entender o que está escrito lá no livro do profeta Malaquias. Deus fala algo, Deus diz, olha, eu sou o grande, eu sou o rei. E eu não me contento, eu não aceito qualquer coisa, porque eu não preciso de qualquer coisa. Deus quer o nosso melhor. Aleluia! Por que Deus não se manifesta mais como antigamente? Porque as pessoas não têm tempo mais para ouvir a Deus. Não têm tempo mais para buscar a presença de Deus. Estão muito preocupadas com as suas próprias situações, com seus próprios problemas. Louvado seja o nome do Senhor. A única oração que faz é Deus me abençoa, Deus me abençoa, Deus me abençoa. E nessa tarde, quase noite, Deus chama a mim e a você para se levantar, para sair da nossa zona de conforto e buscar algo que está disponível e aberto para todos nós, se a gente oferecer o nosso melhor para Deus. Ore o seu irmão e diga assim, para o Senhor, qualquer coisa não serve. Irmãos, eu não queria pregar essa palavra. Eu não queria mesmo. Mas o Senhor mandou, e quem manda é Ele. Quem me usa é Ele, e eu faço aquilo que Ele quer que eu faça e que eu fale, em nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz, versículo 6, e o Senhor disse a Caim, por que tirastes? E por que descaiu o teu semblante? Se fizeres o que é certo, não haverá aceitação para ti? Deus estava falando com Caim, se você fizer o que é certo, se você fizer aquilo que é correto, será que eu não receberia a obra de suas mãos? E o Senhor continua, e se não fizeres bem, ou seja, se não te arrependeres, se não purificares o teu coração dessa ira, recova surga, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. A palavra do Senhor está falando para Caim. Se você, ao invés de se revoltar pelo fato de não estar vivendo os seus melhores dias, se você não parar de ficar reclamando pelo fato de não estar recebendo aquilo que você tanto almeja agora, se você não parar somente de ficar o dia inteiro triste, cabisbaixo e irado, por não estar vivendo os seus melhores dias, se você permitir que isso domine o seu coração, o pecado vai controlar você. Aquilo que eu alimento é aquilo que cresce na minha vida. Se eu alimento o pecado, é o pecado que vai me dominar. Agora, se eu alimento o Espírito de Deus, é o Espírito do Senhor que vai me dominar. Pare de dar ouvidos e credibilidade para a voz do diabo e viver segundo a vontade do inimigo. Viva segundo a vontade de Deus. Quanta revolta! Quantas murmurações e queixas contra Deus? Será que por acaso Deus não sabe o que está fazendo? Será que Deus não é aquele que tem toda a sabedoria? Será que Deus não é aquele que tem todo o poder? Quantas lamentações e murmúrias pelo privilégio de servir a Deus. Deus, é um privilégio estar na presença do Senhor. Nós não estamos fazendo um favor para Deus. Se santificar não é fazer um favor para Deus. Se separar não é fazer um favor para Deus. É privilégio. Não viver conforme o mundo é privilégio. Aleluia!
Ter vida de oração, de comunhão, intimidade é privilégio. De placerca. Deus fala para mim e para você nessa tarde. Ler a Bíblia, pregar a palavra, viver diferente é privilégio. Não permita que o mundo te contamine. Ah, mas eu sinto tanta falta do mundo. É porque o mundo ainda habita em você, em mim. Quando meu coração está cheio da presença do Senhor, eu não sinto falta dessas coisas, porque eu sei que muito melhor é a presença de Deus. O apóstolo Paulo fala bem, eu sei que os sofrimentos presentes não podem se comparar com aquilo que há de ser revelado para nós. Muito melhor, muito mais placega, prazeroso é servir a Deus e é estar na presença dEle. Aleluia! Ah, mas estão virando as costas para mim, problema deles. Eu prefiro que o Espírito Santo tenha comunhão comigo. Ah, mas não me aceitam, problema deles. Eu prefiro que Deus ande comigo. Aleluia! De bom, de que vacerga. Tem intimidade e comunhão com o Espírito Santo de Deus, não tem preço. É melhor do que bebida. É melhor do que cigarro, é melhor do que tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que Caim permitiu que esses pensamentos tomassem conta do coração dele. Ele falou, eu já peguei no fruto aqui para oferecer para ele. Eu já gastei do meu dinheiro, eu já peguei parte que era minha para dar para ele e ele ainda não quer me aceitar. Não quer me receber, pois, não aceito isso não. Eu vou ficar irado, eu vou ficar nervoso. E Deus pergunta para Caim, por que você está triste? Por que você está irado? Se você fizer o que é certo... Não vai, aleluia, você não vai ser bem recebido, não vai ser aceito por mim, faça o que é certo. Faça o que é certo, olha o seu irmão e diga assim, faça o que é certo. Diga, faça o que é certo. Porque eu não estou sendo escolhido, porque não está fazendo o que é certo. Porque eu não estou tendo crescimento, porque não está fazendo o que é certo. Porque não está tendo mudança, porque não está fazendo o que é certo. No livro do profeta Isaías, capítulo 60 ao 65, Deus fala, quantas vezes eu quis que vocês ouvissem a minha voz, mas não ouvem. Louvado seja o nome do Senhor. Uma pessoa veio me procurar essa semana, falar, olha, aconteceu algo com minha filha fez isso, isso e isso. Eu estou numa situação terrível, e Deus falou, é porque não quer buscar a minha presença, quer servir da forma que deseja. E quando a gente tenta agir por conta própria, Deus permite que a gente passe por situações para que nós voltemos para a dependência dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Por que será que está acontecendo tanta coisa dentro da minha casa? O que está acontecendo? É simples. Deus está apertando o nó. Deus está fechando as portas para que as pessoas que moram lá voltem a ter contato com Ele, a ter intimidade com Ele. Irmãos, é muito simples servir a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por que eu estou passando por esse deserto? Porque Deus não me ama? A Bíblia diz que o Senhor corrige o filho a quem Ele ama. O deserto não é lugar de morte. Eu sempre falo isso. O deserto é lugar de providência, de experiência com Deus. E a Bíblia diz que o Senhor falou para Caim, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Só crescerá sobre as nossas vidas e sobre o nosso coração aquilo que a gente alimentar. Eu não consigo vencer esses desejos, é simples, é porque você alimenta esses desejos malignos. Se nós não alimentarmos, uma hora vai morrer nas nossas vidas. Agora, se eu me alimentar da palavra de Deus e do Espírito Santo, Ele vai ditar as minhas ações, Ele vai conduzir as minhas palavras e Ele vai purificar a minha mente. Quantas pessoas que estão com mentes perturbadas, porque não se enchem da palavra do Senhor, ouvem qualquer tipo de conversa, escutam qualquer tipo de comentário, recebem falsas notícias e dão mais credibilidade para a voz do inimigo do que para a palavra de Deus. Por quê? Porque quando recebe aquilo que não vem de Deus, não tem discernimento para entender. Por quê? Porque o discernimento vem na vida daquele que conhece a verdade, que é a palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. E a Bíblia diz, versículo 8, e falou Caim com seu irmão Abel,
E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão. A palavra do Senhor diz que Caim se levantou e matou Abel, porque pessoas que estão em vida de pecado não têm sensibilidade. Pessoas que não têm comunhão com Cristo são frias, matam a sangue frio, falam de cova seca coisas terríveis uns dos outros, se levantam contra as pessoas, mentem, adulteram, fazem qualquer tipo de obra maligna e satânica. Por quê? Porque a falta de intimidade com o Espírito Santo traz frieza. Está começando a se sentir frio, se aproxime-se de Cristo. Está começando a perder a sensibilidade, se aproxime de Cristo. Porque somente a presença do Senhor traz a sensibilidade espiritual, o amor ao próximo, a alegria, a paz, a esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Caim não se importou pelo fato de Abel ser seu irmão. E Caim não se importou pelo fato de cometer um homicídio. Por quê? Porque o pecado já havia dominado o coração de Caim. E quando o pecado domina, a pessoa não age mais pela palavra do Senhor. E virá um fantoche nas mãos do inimigo. Que o nosso coração seja cheio do Espírito Santo. Que o nosso coração não venha ser cheio de amargura, de ira e de revolta. Salmos 15 fala assim: é o que habitará no teu santo tabernáculo. E ele responde: aquele que tiver um coração puro. Você pode passar pelo que for, mas você não pode permitir que o seu coração fique contaminado, porque não vai subir quem não tiver um coração lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Pare de alimentar esses pensamentos. Olha o seu irmão e diga assim: eu repreendo agora toda palavra maligna lançada sobre a sua vida e sobre a sua mente, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que Deus perguntou a Caim: onde está teu irmão? E ele responde: sou eu, guardador do meu irmão. Olha a palavra que ele dá para o Criador. Ou seja, não se importava mais com nada. E Deus responde, versículo 10. E disse Deus: que fizertes? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a boca para receber da tua mão o sangue do seu irmão. E quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e errante serás na terra. Ele sofreu graves consequências por cometer um crime tão grave contra Abel? Não, contra Deus. Porque Caim quis se vingar de Deus, matando Abel. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que ele sofreu uma séria consequência. Versículo 12: quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, ou seja, o seu trabalho agora vai ser inútil. Você vai se esforçar muito para receber pouco. Você vai trabalhar muito para ter quase nada. Porque você não ouviu a minha voz quando eu te adverti em relação ao pecado que estava enchendo o seu coração. A palavra do Senhor diz em Apocalipse: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz para a igreja. Que o pecado não venha nos dominar assim como dominou a vida de Caim, mas que nós sejamos como Abel, que venhamos a oferecer o melhor das nossas vidas para Cristo, e que o nosso coração seja lavado, remido e santificado pela palavra do Senhor Jesus, para que o nosso trabalho venha gerar frutos, para que a gente venha trabalhar pouco e ganhar muito, para que o dinheiro venha render. Já viu que tem pessoas que recebem R$100 numa mão e na outra cai 200? Por quê? Porque são pessoas que não estão em linha com a palavra, estão matando outras pessoas, não estão dando o seu melhor, não estão oferecendo a sua primícia para Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Há uma clara recompensa para aqueles que servem a Deus e para aqueles que obedecem, mas é necessário que seja para glorificar o nome do Senhor. É necessário que seja com o coração limpo e quebrantado, nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Já diz lá em Zacarias capítulo 4, versículo 6. Amém? Que Deus abençoe a igreja em nome do Senhor Jesus, e as palmas louvam ao Senhor.